Então, galera, eu vou falar hoje aí de um assunto super importante, que é a desidratação e o rendimento esportivo, o rendimento na corrida. Nós sabemos que a hidratação é importante, mas muitas pessoas ainda causam confusão com a hidratação, não se hidratam bem e acabam perdendo rendimento. Principalmente nas provas maiores aí de 10, 21, 42 quilômetros, o rendimento cai muito e muitas vezes relacionado aí à desidratação. E para você entender isso, eu preciso de explicar um pouquinho o que é desidratação e depois eu vou explicar para você como medir a sua desidratação, né? Como você se mede e não ficar seguindo fórmulas aí aleatórias, mas de ver realmente o que você precisa de repor durante aí treinos ou provas longas. Uma coisa que a gente precisa de começar então a entender é sobre o próprio metabolismo, né? Quando a gente produz energia para o seu músculo contrair, há um dispêndio de calor, né? Além de produzir energia, esse processo de produção também causa a liberação de calor. E é por isso que a temperatura do nosso corpo sobe, né? Quando a temperatura corporal sobe, isso pode trazer alguns malefícios para a nossa saúde, e aí o corpo, numa atitude de te preservar a vida, ele começa a diminuir o seu rendimento. Porque se o aumento do calor está exponencial, né? Se o seu corpo vem aumentando o calor e você não tem conseguido controlar esse aumento, o seu organismo ele diminui o seu rendimento para você parar esse aumento de calor. O calor em excesso ele é tão prejudicial que quando a gente vê crianças aí, ou mesmo pessoas doentes subindo, tendo febre, né, subindo a temperatura corporal, isso é um estado de alerta, que aí você tem que tomar alguma medicação ou um banho gelado, alguma coisa do tipo, para diminuir a temperatura corporal. As temperaturas altas é como se pegasse fogo por dentro, né? Então você tem danos aí até mesmo cerebrais com altas temperaturas. Então, nessa tentativa de manter a temperatura corporal, diante do aumento do metabolismo, o nosso corpo tem um mecanismo de defesa também, que é aumentar a sudorese, né, o suor. Então, você começa a transpirar mais, para a sua pele ficar molhada, e aí sua pele estando molhada é mais fácil de você perder calor, né? Quando você tem a pele molhada, o calor evapora, né? O vento também ajuda a remover aquele calor que está na sua pele, e isso aí ajuda a diminuir a temperatura corporal. E é por isso que é muito importante também, quando você for correr em ambientes quentes, usar roupa mais leve, usar roupa mais cavada, não usar boné. 30% do nosso calor a gente perde na cabeça. Então, quando a gente usa uma viseira, por exemplo, se quer proteger do sol no rosto, usa uma viseira, deixa a cabeça descoberta. É por isso também que é eficiente a gente jogar água na cabeça, água no pescoço. Esses pontos eliminam muito calor, né? 30% do calor aí a gente perde por aí. Então, voltando aí no assunto do aumento da temperatura, a gente vai ter então um problema grave aí se a gente não consegue controlar essa temperatura e começa a transpirar. Só que tem um problema, quando a gente transpira, a gente perde água, a gente tende a também perder sais minerais. Por quê? Tem que ter um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio entre quantidade de líquido e a quantidade de sais minerais. Vocês devem saber que 60% do nosso corpo é constituído de água, quer dizer, a água é muito importante para o nosso funcionamento, para o funcionamento do organismo. Mais da metade do nosso corpo é água. Então, quando a gente começa a perder líquido na sudorese, na transpiração, sais minerais também se perdem. Por quê? Se 60% do nosso peso é água, a gente tem uma quantidade de sais minerais aí equilibrando isso. Quando você diminui essa porcentagem de água, a gente também manda embora junto a sais minerais para tentar manter esse equilíbrio osmótico. E aí vem o problema, quando você vai reidratar só com água. Quando você, uma vez que você perdeu água, perdeu sais minerais e você repõe a hidratação só com água, você não repõe os sais minerais. E isso daí gera um outro mecanismo de tentar reequilibrar de novo aí esse balanço sais minerais e líquido, e o seu corpo, aquela água que você usou para se hidratar, você acaba eliminando de novo. E aí você começa a ter vontade de ir no banheiro fazer xixi, você começa a transpirar mais ainda. Por quê? Essa é uma tentativa do nosso corpo manter todo esse equilíbrio. Dito tudo isso, que você precisa de entender é que existe um equilíbrio de sais minerais e água. A água é muito importante para o nosso organismo, a gente transpira para tentar manter a temperatura do corpo, e aí vem a seguinte questão, que interfere no rendimento. Quando a gente perde cerca aí de 2% do peso corporal,
quando você transpira cerca de 2% do seu peso corporal, você já começa a ter uma queda de rendimento, né? E essa queda vai se acentuando aí até 6% do peso corporal perdido no evento esportivo. E aí vem um outro problema. Quando você vai perder mais de 6%, aí você chega a uma fadiga completa. Aí o exercício tem que parar ali, desarma, cai a chave do seu disjuntor aí e você já não consegue mais fazer exercício, porque a partir de 6% do peso perdido já está entrando no risco grave mesmo. Então a gente tem um problema. Qual é? Medir qual a quantidade de líquidos que você perde. E aí vem a dica para você medir o que você perde, né? Antes de seguir uma diretriz qualquer, você pode pegar uma balança, se pesar antes do treino, né, ou da corrida, você vai lá, pesa, vamos imaginar, você está pesando 80 quilos, e lá no final do evento, lá no final da corrida, do treino, você se pesa de novo. Imagina que você perdeu ali no final do treino 1 quilo, treinando, né? De 80 você foi para 79. Quer dizer, isso ainda é menos do que os 2%. 2% aí seria 1,6 kg, né? 1% de 80 são 800 gramas, e aí 2% seria 1,6 kg. Então, se você perdeu menos de 2%, está beleza, sua hidratação está tudo certo, não se preocupe com isso, você não transpira tanto e você não precisa de muita reposição. Se você perdeu 1,6 kg, aí você já começa a ter algum risco ali de desidratação. Então você deveria repor mais aí os seus líquidos e sais minerais durante treinos ou provas longas, tá? Então, essa é uma dica super simples de como você vai medir aí o que você perde num treino e o quanto você deve repor, tá? Você já viu aí que existem maneiras de repor de você se reidratar? Existem aí no mercado várias marcas e tipos diferentes de isotônicos, né, que nada mais é do que uma concentração de água, sais minerais e alguns carboidratos ali também, e o que vai diferir aí é o paladar, né, o tanto que aquilo é gostoso ou não, mas geralmente a concentração de sais minerais, água aí é muito parecida. Então essa é uma saída para você parar de perder tempo, de você parar de ter prejuízo correndo, de você perder rendimento durante o treino, se hidratando. Em alguns casos, né, às vezes a desidratação é muito grande do corredor e aí ele teria que tomar muito líquido, mas entende que isso aí é uma limitação genética já, né? Não tem muito o que fazer, ou você hidrata, toma aquela quantidade toda de líquido ou você não vai ter rendimento, tá? Então fica de olho aí nesses 2%, seria uma margem aceitável aí, a margem mais discutida, mas aí vem um outro problema. Eu fiz uma postagem aí durante a semana e um amigo meu, Renato Barbim, nutricionista, ele me chamou no particular ali e me falou: Rodrigo, tem uns artigos que saíram ultimamente aí que tem trazido que esses 2%, 3%, 4% aí já está meio questionado, né? Tem uma linha da ciência aí mostrando que tudo bem perder esse peso e que isso aí não é um fator de fadiga. E aí eu falei, pô, então isso daí é uma novidade muito grande, né? Derruba tudo aí o que a gente viu durante esse tempo todo de treinamento esportivo e nutrição esportiva e vem uma inovação muito grande. Então surgiu a ideia aí da gente fazer um hangout, eu e o Renato nós vamos abrir uma aula aí amanhã, vamos colocar ao vivo isso no Instagram e depois nós vamos jogar no YouTube também. E discutindo um pouquinho mais sobre esse lance aí da desidratação, o que esses novos artigos estão trazendo e qual seriam esses novos parâmetros e se ele serve para todo mundo, não serve para todo mundo. E a gente vai fazer uma discussão aí legal. O Renato um cara aí, um profissional de alta competência, um cara que vai contribuir muito aí para essa discussão e fazer vocês aí do mundo da corrida entenderem um pouquinho mais sobre o que acontece com vocês durante a corrida, durante os treinos, para vocês melhorarem cada vez mais aí o rendimento esportivo, beleza? Então fica de olho aí, assiste o outro vídeo, aqui tem algumas informações, no outro vídeo vão ter muito mais. Valeu? Um abraço!